Meu nome é Dalva Cristina. Tenho 57 anos. Eu morri por 14 minutos durante uma cirurgia e Jesus me mostrou que o jejum que eu comecei a fazer depois que descobri o câncer poderia ter me levado ao inferno. Eu sei que isso pode parecer forte demais. Pode parecer até absurdo para quem passou a vida inteira ouvindo que jejum é uma das armas mais poderosas do cristão. Eu também acreditava nisso. Na verdade, eu ainda acredito que o jejum tem poder. Mas o que eu aprendi naqueles 14 minutos mudou completamente a forma como eu entendia essa prática. E é por isso que eu preciso contar essa história. Eu nasci em Goiânia, mas me mudei para Anápolis quando tinha 20 e poucos anos. Sou formada em técnica de enfermagem e trabalhei a vida inteira em hospitais e clínicas da região. Conheço bem o cheiro de hospital, o som dos aparelhos, o peso de uma notícia difícil. Eu já estive do lado de quem cuida. Nunca imaginei que um dia estaria do outro lado, deitada em uma maca, com o peito aberto e o coração parado. Sou casada com Geraldo há 34 anos. Ele é mecânico, um homem simples, de poucas palavras, mas de presença firme. Temos 2 filhos. O mais velho se chama Wesley, trabalha em Brasília como auxiliar administrativo. A mais nova é Janaína, que mora aqui perto e me deu 2 netos. Minha família sempre foi meu alicerce, mas minha fé sempre foi meu oxigênio. Eu não consigo lembrar de um tempo da minha vida em que Deus não estivesse presente. Eu me converti ainda jovem, aos 17 anos, em uma pequena igreja no bairro onde eu morava com meus pais. Foi ali que eu aprendi a orar, a ler a Bíblia, a buscar a presença de Deus. E foi ali também que eu aprendi sobre o jejum. O pastor da época ensinava que o jejum era uma forma de se humilhar diante de Deus, de mostrar que a gente levava a sério o que estava pedindo. Ele citava o livro de Joel, onde diz para voltarmos ao Senhor com jejum, com choro e com pranto. E eu levei isso para a minha vida. Com o tempo, jejuar se tornou parte da minha rotina espiritual. Eu jejuava pelo menos uma vez por semana, geralmente às quartas-feiras. Quando tinha alguma situação mais difícil, eu estendia para 2 ou 3 dias. Eu sempre senti que havia algo poderoso naquela prática. Era como se o jejum me aproximasse mais de Deus, como se Ele me ouvisse com mais atenção quando eu estava de estômago vazio. Mas eu preciso ser honesta. Com o passar dos anos, o jejum foi deixando de ser apenas busca e foi se tornando também uma espécie de estratégia. Eu não percebia isso claramente na época, mas quando eu olho para trás, eu vejo que muitas vezes eu jejuava esperando algo em troca. Se eu tinha uma necessidade urgente, eu jejuava com mais intensidade, como se aquilo fosse pressionar Deus a responder mais rápido. Se eu queria uma bênção específica, eu fazia um propósito de tantos dias, acreditando que quanto maior o sacrifício, maior seria a recompensa. Eu ensinava isso para outras mulheres da igreja. A gente se reunia toda terça-feira para um grupo de oração e jejum. Eu dizia para elas que Deus honra quem se sacrifica, que a gente precisa mostrar para Deus que está falando sério, que não dá para querer milagre sem pagar o preço. Eu usava essas expressões o tempo todo. Pagar o preço, mostrar que é sério, provar a fé. Eu não entendia que estava transformando Deus em um negociador. Quando eu completei 55 anos, comecei a sentir um cansaço fora do normal. Eu sempre fui uma mulher ativa, trabalhadora, daquelas que não para um minuto. Mas naquela época, eu chegava do trabalho exausta. Precisava deitar um pouco antes de fazer qualquer coisa em casa. Geraldo percebeu e ficou preocupado. Ele insistiu para eu ir ao médico. Eu fui, mas achando que era só a idade chegando. Os exames de rotina vieram normais. Mas a médica pediu uma mamografia, porque já fazia mais de 2 anos que eu não fazia. Eu não dei muita importância. Fiz o exame em uma clínica ali perto de casa e fui buscar o resultado uma semana depois. Quando a médica me chamou no consultório, eu percebi pelo olhar dela que algo estava errado. Ela segurou o envelope com o laudo e falou com cuidado. Dona Dalva, a gente encontrou uma alteração. Preciso pedir uma biópsia para investigar melhor. Meu coração disparou. Eu tentei manter a calma. Perguntei se podia ser outra coisa. Um cisto, algo benigno.
Ela disse que sim, que podia ser várias coisas, mas que a gente precisava confirmar. Fiz a biópsia em uma segunda-feira. A espera pelo resultado foi uma das semanas mais longas da minha vida. Eu tentava orar, mas a mente não parava. Tentava ler a Bíblia, mas as palavras não entravam. Eu ficava repetindo para mim mesma que Deus estava no controle. Mas por dentro, eu estava apavorada. O resultado chegou em uma sexta-feira. Geraldo foi comigo. A médica nos recebeu com um semblante sério. Ela disse que o resultado da biópsia confirmou malignidade. Era câncer de mama e, pelos exames complementares, já estava em um estágio avançado. Ela explicou que seria necessário um tratamento agressivo: quimioterapia, possivelmente radioterapia e depois cirurgia. Eu ouvi tudo em silêncio. Era como se as palavras chegassem com atraso, como se eu estivesse debaixo de água tentando entender o que estava sendo dito. Geraldo segurou minha mão com força. Eu olhei para ele e vi lágrimas nos olhos dele. Foi ali que eu entendi que aquilo era real. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, conversando com Deus. Ou melhor, cobrando de Deus. Eu dizia assim: Senhor, eu te sirvo há 40 anos. Eu nunca deixei de ir à igreja. Eu jejuo, eu oro, eu contribuo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu me senti traída. Eu sei que é feio admitir isso, mas foi o que eu senti. Como se todo o meu esforço espiritual não tivesse valido de nada. Como se Deus tivesse me abandonado justo na hora em que eu mais precisava dele. E foi então que eu tomei uma decisão. Se Deus precisava de mais provas da minha fé, eu ia dar essas provas. Se o que eu tinha feito até ali não era suficiente, eu ia fazer mais. Muito mais. Na semana seguinte, eu comecei um jejum de 21 dias. Não era jejum parcial. Era jejum total, até às 18 horas, só com água. Eu queria mostrar para Deus que eu estava disposta a tudo. Junto com o jejum, eu aumentei minhas ofertas. Toda vez que tinha uma campanha na igreja, eu participava. Fiz votos financeiros que eu nem sabia se ia conseguir cumprir. Mas eu acreditava que se eu plantasse com fé, Deus ia me honrar. A igreja inteira entrou em oração por mim. O pastor organizou uma corrente de 7 dias pela minha cura. As irmãs do grupo de oração vinham na minha casa toda semana para orar e ungir minha cabeça com óleo. Eu me sentia amparada, mas também sentia uma pressão enorme. Era como se eu não pudesse fraquejar. Se eu demonstrasse dúvida, talvez Deus não respondesse. A quimioterapia começou 3 semanas depois do diagnóstico. Eu nunca tinha sentido nada parecido. A primeira sessão já me derrubou. Voltei para casa com náuseas terríveis, fraqueza extrema, uma sensação de que meu corpo estava se revirando por dentro. Mas eu não parei de jejuar. Mesmo nos dias mais difíceis, eu insistia em manter pelo menos um jejum parcial. Eu achava que se eu parasse, estaria mostrando fraqueza. E Deus não podia me ver fraca. Geraldo ficava preocupado. Ele dizia que eu precisava me alimentar, que meu corpo estava debilitado, que o médico tinha recomendado uma dieta reforçada para aguentar o tratamento. Mas eu respondia que a minha força não vinha da comida, minha força vinha do Senhor. E que o jejum era minha arma espiritual mais poderosa. Eu não percebia, mas estava me destruindo por dentro. Não só fisicamente, mas espiritualmente também. Meu relacionamento com Deus tinha se tornado uma negociação desesperada. Eu não orava mais com amor. Eu orava com medo. Eu não jejuava mais por devoção. Eu jejuava por desespero. E cada dia que passava sem uma resposta clara, eu aumentava a intensidade, achando que o problema era eu que não estava fazendo o suficiente. Foram meses assim. A quimioterapia foi seguida por radioterapia. Meu corpo foi ficando cada vez mais frágil. Perdi o cabelo, perdi peso, perdi a disposição para quase tudo. Mas eu não perdi a teimosia de continuar jejuando. As pessoas da igreja me olhavam com admiração. Diziam que eu era uma guerreira da fé, que meu exemplo edificava a todos. Só que por dentro eu estava em frangalhos. Quando a médica finalmente disse que era a hora da cirurgia, eu senti um misto de alívio e terror.
A mastectomia era a etapa final do tratamento. Se tudo corresse bem, eu teria uma chance real de cura. Mas a palavra cirurgia carregava um peso enorme. Eu já tinha visto muita gente entrar em centro cirúrgico e não voltar. E agora era eu quem ia deitar naquela mesa. Na semana que antecedeu a cirurgia, eu intensifiquei tudo. Fiz um jejum de 7 dias consecutivos. Mal conseguia ficar de pé, mas eu insistia. Fiz uma oferta que comprometeu quase todo o nosso orçamento do mês. Geraldo não disse nada, mas eu vi no olhar dele que ele estava preocupado. Eu ignorei. Eu achava que estava fazendo o certo. Na noite anterior à cirurgia, eu fiquei acordada orando. Fiz promessas, fiz votos, fiz declarações de fé. Eu disse para Deus que se Ele me curasse, eu ia dedicar o resto da minha vida a Ele, como se eu já não tivesse feito isso antes. Como se 40 anos de serviço não fossem suficientes. Eu não percebia, mas estava tratando Deus como um credor. E eu estava tentando pagar uma dívida que nunca existiu. Na manhã da cirurgia, Geraldo me acordou às 5 horas. Eu mal tinha dormido. O corpo estava fraco pelo jejum prolongado, mas eu me recusava a comer qualquer coisa. A orientação médica era jejum de 8 horas antes do procedimento, mas eu já estava há quase 3 dias sem comer nada sólido. Achava que isso ia me fortalecer espiritualmente. Hoje eu entendo que estava me sabotando. O caminho até o hospital foi silencioso. Geraldo dirigia com as mãos firmes no volante, mas eu percebia a tensão no maxilar dele. Wesley tinha vindo de Brasília na noite anterior e estava no banco de trás. Janaína ficou em casa com os meninos, mas prometeu que ia orar a manhã inteira. Eu olhava pela janela do carro, vendo as ruas de Anápolis ainda vazias, com aquela luz fraca do amanhecer, e pensava que talvez fosse a última vez que eu via aquela cidade. Quando chegamos no hospital, a equipe já estava me esperando. Fui levada para uma sala de preparo, onde vestia aquela roupa hospitalar que deixa a gente tão vulnerável. Uma enfermeira veio verificar meus sinais vitais. Ela franziu a testa quando viu minha pressão. Está um pouco baixa, dona Dalva. A senhora se alimentou bem esses dias? Eu menti. Disse que sim. Ela anotou algo na prancheta e saiu. Geraldo entrou para se despedir. Ele segurou minha mão e ficou me olhando por um tempo sem dizer nada. Depois falou baixinho. Eu te amo, Dalva. Você vai sair dessa. Eu tentei sorrir, tentei demonstrar fé, mas por dentro eu estava em pedaços. Quando me levaram para o centro cirúrgico, eu ia repetindo versículos na minha mente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu repetia isso como um mantra, tentando acalmar o coração que batia descompassado. As luzes do corredor passavam por cima de mim enquanto a maca deslizava pelo piso frio. Eu sentia o cheiro característico de hospital, aquele cheiro de álcool e limpeza que eu conhecia tão bem dos meus anos de trabalho. A sala de cirurgia era gelada. Havia várias pessoas de máscara e touca me esperando. A anestesista se aproximou e explicou que ia aplicar a sedação. Ela disse para eu contar de 10 até 1. Eu comecei. 10, 9, 8, 7. E então tudo ficou escuro. O que aconteceu depois disso eu não tenho como explicar de forma racional. Eu sei que para muita gente vai parecer loucura, alucinação, efeito da anestesia. Eu mesma já ouvi histórias assim e sempre tive um pé atrás. Mas o que eu vivi naqueles minutos foi mais real do que qualquer coisa que eu já experimentei em toda a minha vida. De repente, eu não estava mais na mesa de cirurgia. Eu estava acima dela. Eu via meu próprio corpo deitado ali embaixo, o peito aberto, a equipe médica trabalhando com pressa. Eu ouvia as vozes deles, mas parecia que vinham de longe, abafadas. Alguém dizia algo sobre a pressão. Outro pedia algum instrumento. E então eu ouvi um som que me gelou por dentro, um apito longo e contínuo. E a voz de alguém gritando parada cardíaca. Eu vi eles tentando me reanimar. Vi as compressões no meu peito. Vi o desfibrilador sendo usado. Mas eu não sentia dor. Eu não sentia medo. Eu estava estranhamente calma, observando tudo como se fosse uma cena de filme. Então o ambiente começou a mudar. A sala de cirurgia foi ficando distante, como se estivesse sendo coberta por uma névoa branca.
e eu senti uma presença atrás de mim. Não vi ninguém chegar, não ouvi passos, mas eu sabia que alguém estava ali. E quando eu me virei, ele estava na minha frente. Eu não tenho palavras para descrever o que eu senti naquele momento. Não era uma figura como as pinturas mostram. Não era uma imagem de quadro de igreja. Era presença pura. Era amor e santidade misturados de um jeito que eu nunca tinha experimentado. E eu soube imediatamente quem era. Antes mesmo de pensar, antes mesmo de raciocinar, eu soube que estava diante de Jesus. Meus joelhos cederam. Eu me prostrei diante dele sem conseguir dizer uma palavra sequer. As lágrimas vieram sem controle. Era como se toda a minha vida estivesse exposta ali. Todos os meus segredos, todas as minhas motivações ocultas, tudo que eu achava que estava escondido no fundo do coração. Ele disse meu nome. Dalva. A voz dele não era alta, mas atravessava tudo. Era firme e suave ao mesmo tempo. Era cheia de autoridade, mas também cheia de ternura. Só de ouvir meu nome na voz dele, eu me desfiz por completo. Eu tentei falar, tentei dizer, Senhor, mas a voz não saía direito. Ele se aproximou e disse algo que me desarmou completamente. Eu preciso te mostrar algumas coisas. Antes que eu pudesse responder, as visões começaram. A primeira cena era eu mesma, algumas semanas antes, na minha casa. Eu estava no quarto, ajoelhada ao lado da cama, orando em voz alta. Mas a oração que eu ouvia agora soava diferente do que eu lembrava. Eu dizia assim: Senhor, eu estou jejuando há 5 dias. Eu não tenho comido nada. O Senhor precisa me responder. O Senhor precisa me curar. Eu estou cumprindo a minha parte. Jesus pausou a cena e olhou para mim. Você transformou o jejum em uma moeda de troca. Eu quis me defender, quis dizer que era fé, que era sacrifício sincero. Mas as palavras morreram na minha boca. Porque no fundo eu sabia que ele estava certo. A cena mudou. Agora eu estava na igreja, durante uma reunião do grupo de mulheres. Uma irmã chamada Socorro estava chorando, pedindo oração. O marido dela tinha perdido o emprego e ela não sabia como iam pagar o aluguel. Eu me lembrava vagamente daquele dia. E então eu me ouvi dizendo: Irmã, você precisa jejuar. Quando a gente jejua, Deus é obrigado a agir. Faz um propósito de 7 dias. Você vai ver como as portas vão se abrir. Jesus me olhou com tristeza. Você ensinou minhas filhas a negociar comigo. Eu senti uma dor no peito que não era física. Era vergonha. Era a percepção de que minhas palavras tinham colocado peso sobre pessoas que já estavam sofrendo. A terceira visão foi ainda mais difícil. Eu vi Socorro em casa, alguns dias depois daquele encontro. Ela estava fraca, tonta, quase desmaiando. Tinha seguido o meu conselho ao pé da letra. Estava no 5º dia de jejum total, mesmo precisando trabalhar, mesmo precisando cuidar dos filhos. O marido dela chegou e a encontrou caída no chão da cozinha. Teve que levá-la ao hospital por desidratação e hipoglicemia. Eu nunca soube disso. Ou talvez eu soubesse e não tivesse dado importância. Talvez eu tivesse interpretado como fraqueza da parte dela. Jesus falou com firmeza: Você colocou o fardo onde eu queria dar descanso. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Senhor, eu só queria ensinar fé. Ele respondeu com paciência: Você ensinou medo. Você ensinou barganha. Você ensinou que meu amor tem preço. A próxima visão me mostrou eu mesma em casa, após uma das sessões de quimioterapia. Eu estava visivelmente debilitada, mal conseguindo levantar da cama. Geraldo tinha preparado uma sopa e me implorava para comer. Ele dizia que eu precisava de força, que o médico tinha recomendado alimentação reforçada. E eu respondia que não podia quebrar o jejum, que se eu fraquejasse agora, Deus não ia me responder. Jesus me mostrou o rosto de Geraldo naquele momento. Eu nunca tinha reparado na dor nos olhos dele. Na impotência que ele sentia, vendo a esposa definhar, não só pela doença, mas pela teimosia espiritual. Ele cuidou de você com amor, Jesus disse. E você rejeitou esse cuidado em nome de um sacrifício que eu nunca pedi.
Eu quis me explicar, quis dizer que era fé, que era dedicação. Mas cada palavra que eu pensava em dizer soava vazia diante daquelas imagens. Então veio a visão que mais me abalou. Eu vi minha filha Janaína conversando com Wesley na sala da casa dela. Eles achavam que eu não estava ouvindo. Janaína dizia assim: "Eu tenho medo, Wesley. Medo de que a mãe esteja se matando com esse jejum. Ela está fraca demais. Mas toda vez que eu tento falar, ela diz que é falta de fé minha." Wesley respondia: "Eu também estou preocupado. Mas você conhece a mãe. Ela não vai ouvir a gente. Ela acha que se parar de jejuar, Deus vai abandonar ela." Jesus me deixou ouvir aquela conversa inteira. E então perguntou: "É isso que você quer que seus filhos pensem sobre mim? Que eu abandono quem não jejua?" Eu não consegui responder. A pergunta dele ecoava dentro de mim como um trovão. Era exatamente isso que eu tinha ensinado. Não com palavras diretas, mas com atitudes, com exemplos, com a forma como eu vivia a minha fé. Meus filhos cresceram vendo a mãe jejuar por tudo. E aprenderam que Deus só age quando a gente se sacrifica o suficiente. Jesus continuou me olhando com aqueles olhos que pareciam atravessar minha alma. Não havia condenação no olhar dele, mas havia verdade. Uma verdade que doía mais do que qualquer julgamento. "Dalva", ele disse com voz firme, mas amorosa, "o jejum nunca foi para me convencer de nada. Eu já te amo, eu já estou do seu lado. Você não precisa passar fome para ganhar minha atenção." Eu chorava sem conseguir parar. "Então para que serve o jejum, Senhor?" Ele respondeu de um jeito que eu nunca vou esquecer. "O jejum é para você se esvaziar de si mesma e se encher de mim. É para silenciar o barulho do mundo e ouvir minha voz. Não é para me manipular. Não é para me pressionar. Não é para comprar milagres." Eu senti o peso daquelas palavras, décadas de prática espiritual sendo reinterpretadas diante dos meus olhos. Eu sempre achei que estava fazendo a coisa certa, mas tinha transformado uma disciplina de intimidade em uma ferramenta de negociação. E quanto às ofertas, eu perguntei com a voz tremida: "Eu também errei nisso?" Ele me mostrou mais uma cena. Era eu na igreja, durante uma campanha especial. O pastor estava no púlpito falando sobre plantar com fé para colher milagres. E eu estava na primeira fila, enchendo o envelope de oferta com quase tudo que eu tinha naquele mês. Eu me lembrava daquele dia. Era pouco depois do diagnóstico. Eu achava que se eu desse tudo, Deus seria obrigado a me curar. Jesus disse: "Você achou que podia comprar sua cura. Mas eu não vendo saúde. Eu não negocio bênçãos. Eu sou graça." Graça. Essa palavra me atingiu como nunca antes. Eu tinha pregado sobre graça a vida inteira, mas nunca tinha realmente vivido pela graça. No fundo, eu sempre achei que precisava merecer o amor de Deus, que precisava fazer por onde, que precisava pagar o preço. "Você transformou nossa relação em um contrato", ele continuou. "Mas eu sou seu pai. Pai não cobra taxa para amar filho. Pai não exige sacrifício para proteger. Pai ama porque ama." Eu me lembrei de quantas vezes eu disse para outras mulheres que elas precisavam provar a fé, que Deus estava esperando ver dedicação, que sem sacrifício não havia conquista. E agora eu via o estrago que aquelas palavras podiam causar. "Senhor", eu perguntei quase sem voz, "o que eu faço agora?" Ele se aproximou de mim. Eu senti uma paz que eu nunca tinha experimentado. Não era a paz que vem de ter tudo resolvido. Era a paz que vem de estar na presença de alguém que te ama completamente. "Volta", ele disse, "e ensina diferente. Ensina que eu quero o coração, não a performance. Ensina que generosidade vem do amor, não do medo. Ensina que jejum é busca, não barganha." "Eu vou ter essa chance?", perguntei com esperança e medo misturados. "Eu vou voltar?" Ele sorriu. Um sorriso cheio de ternura. "Seu coração está parado há quase 14 minutos, mas ainda não acabou." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, senti uma força me puxando para trás. A presença dele foi ficando distante.
A sala de cirurgia começou a se formar novamente ao meu redor. E então eu senti uma dor violenta no peito, como se alguém tivesse me dado um soco por dentro. O primeiro batimento cardíaco foi como uma explosão. O segundo veio fraco, irregular. Eu ouvia vozes ao longe, cada vez mais nítidas. Temos pulso. Ela está voltando. Continua monitorando. A dor era intensa. Cada parte do meu corpo parecia estar acordando ao mesmo tempo. Mas eu estava viva. Eu tinha voltado. Acordei 2 dias depois na UTI. A primeira coisa que vi foi o rosto de Geraldo. Ele estava com os olhos vermelhos, a barba por fazer, a roupa amassada. Quando percebeu que eu estava acordada, ele começou a chorar. Você voltou, Dalva. Você voltou. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Uma enfermeira veio e me deu um pouco de água. Depois de alguns minutos, eu consegui sussurrar. Geraldo, me perdoa. Ele franziu a testa sem entender. Eu continuei. Me perdoa por todas as vezes que eu rejeitei seu cuidado. Me perdoa por ter colocado o sacrifício acima do amor. Ele segurou minha mão e chorou mais ainda. Nas semanas seguintes, ainda me recuperando da cirurgia, eu contei tudo para minha família. Contei sobre as visões, sobre as palavras de Jesus, sobre tudo que eu tinha entendido errado a vida inteira. Alguns ouviram com lágrimas, outros ficaram em silêncio processando. Quando finalmente voltei à igreja, pedi para falar com o grupo de mulheres. Olhei para cada uma delas e disse: Eu ensinei vocês errado. Eu disse que jejum era arma de guerra espiritual. E é, mas eu esqueci de dizer que a guerra não é contra Deus. A gente não jejua para vencer a resistência dele. A gente jejua para vencer a nossa própria distração, para ouvir melhor, para se aproximar mais. Algumas choraram, outras me abraçaram. Uma delas, a Socorro, veio até mim depois e disse: Irmã Dalva, eu quase morri seguindo o conselho que você me deu anos atrás. Eu nunca tive coragem de falar, mas hoje eu te perdoo. Eu abracei ela e chorei junto. Hoje eu ainda jejuo, mas de forma diferente. Eu não jejuo para impressionar Deus. Eu jejuo para me aproximar dele. Eu não faço ofertas para comprar bênçãos. Eu contribuo porque sou grata. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Eu morri por 14 minutos e 23 segundos. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter voltado sem sequelas. Eu sei que foi mais do que isso. Foi uma chance de recomeçar. Uma chance de viver a fé do jeito certo. Se você está ouvindo minha história, eu quero te dizer uma coisa. Deus não está esperando seu sacrifício para te amar. Ele já te ama, agora mesmo, do jeito que você está. Você não precisa passar fome para provar sua fé. Você não precisa se destruir para merecer um milagre. Deus é Pai. E Pai ama porque ama. O jejum é lindo quando nasce do amor. Mas quando nasce do medo, ele pode te afastar de Deus em vez de te aproximar. E foi isso que Jesus me mostrou naqueles 14 minutos. Ele não quer minha performance, ele quer meu coração. E hoje, pela primeira vez em muitos anos, eu posso dizer que entreguei meu coração inteiro.